Muito obrigada, senhor presidente. Uma boa tarde às senhoras deputadas e senhores deputados. Importante dizer que ainda ontem realizamos, inclusive com a presença do deputado Valdec Carneiro, presidindo os trabalhos, o Fórum de Mulheres Negras Marielle Franco. Um encontro importante que marcou ali não só todos os debates que a gente tem visto na rua, que é exatamente sobre racismo, mas também construindo uma pauta propositiva no que tange à própria segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Muito importante trazer as principais vítimas dessa política pública de segurança, que ignora a necessidade de ser baseada na dignidade humana, nos direitos humanos, enfim, e coloca aí a favela e a periferia numa situação ainda mais de fragilidade em plena pandemia. E, senhor presidente, falávamos ainda da suspensão das operações policiais trazidas à baila aí pelo Supremo Tribunal Federal com o voto do ministro Fachin. E aí é importante, senhor presidente, trazer aqui que durante a pandemia houve um aumento de 43% da letalidade policial. Esses são dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que apresentou o quanto que no momento de maior fragilidade da favela, além de morrer de coronavírus, efetivamente as pessoas continuam morrendo de tiro. E isso é muito grave, porque a gente tem efetivamente um aumento da letalidade policial. E no voto do ministro Fachin, ele traz a seguinte informação e estabelece algumas normas, coisa que, infelizmente, não vemos na política pública de segurança, com protocolos que sejam transparentes de ações dentro da favela. São essas as normas. Que, sob pena de responsabilização civil e criminal, não se realize operações policiais durante a epidemia de Covid-19, salvo na hipótese absolutamente excepcional, que devem ser devidamente excepcionais e justificadas por escrito pela autoridade competente, como a comunicação imediata ao Ministério Público, que tem como responsabilidade o controle externo da atividade policial. 2, que nos casos extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, possa ser devidamente identificados por escrito pela autoridade competente para não colocar em risco ainda maior a população e prestação de serviços públicos sanitários e desempenho de atividades de ajuda humanitária. O que isso significa, senhor presidente, concretamente? Nesse momento, onde as favelas e as periferias encontram ali toda uma dificuldade, elas próprias, de fazerem campanhas de doações de alimentos, campanhas, inclusive, para ter água potável para beber, porque nesse momento em que as favelas hoje não têm água regular, a gente tem aí a própria favela se organizando a partir da sua estrutura de sociabilidade, que ninguém nega, a favela é uma sobrevivente. Então, nesse momento de todo o problema da pandemia do coronavírus, Rio de Janeiro já aí tem mortes que superam países como a Índia, como a China e como a própria Rússia. Então, o Rio de Janeiro, quando a gente olha para as favelas e para as periferias, a gente vê o quanto que está fragilizado com a pandemia de coronavírus. Para concluir, por favor, deputada. Pois não pode, senhor presidente, ser uma opção na favela, quem vive na favela e na periferia, morrer de coronavírus ou morrer de tiro. Isso é um absurdo. Então, a suspensão das operações policiais foi uma vitória, concretamente, daqueles que precisam sobreviver dentro da favela e da periferia e que hoje está desassistida, inclusive no abastecimento de água, inclusive na segurança alimentar, que não encaram a favela, infelizmente, como lugar dotado de dignidade humana e que precisa ser reconhecido não só pelo Estado brasileiro, mas por qualquer política pública que se responsabilize pela sobrevivência das pessoas concretamente. Então, senhor presidente, foi um momento interessante de conversas, porque isso ecoa aquilo que as ruas têm falado no mundo inteiro. Vidas negras importam, não podemos fazer com que essas vidas da favela, que é basicamente vida de jovens negros,
tenha como decisão a morte por coronavírus ou a morte com um tiro de fuzil, como ocorreu com o jovem João Pedro, dentro de casa, numa mega operação policial ocorrida no Complexo de São Gonçalo. Então, senhor presidente, fica aqui o recado dado. Vidas negras importam.